Uma barra de ouro, cuja constante de condutividade térmica K vale 314 watts por metro por grau Celsius, está em contato térmico com uma barra de prata, cujo valor da constante de condutividade térmica é de 427 watts por metro por grau Celsius, de mesmo comprimento e área. Uma extremidade da barra composta é mantida a 80 graus Celsius e a extremidade oposta está a 30 graus Celsius. Quando a transferência de energia atinge o estado estacionário, qual a temperatura na junção? Bom, esse é o desenho, que a gente tem lá, aí no problema. Então, eu tenho uma barra de ouro de mesmo comprimento e mesma área de uma barra de prata, em que a barra de ouro está em contato com um reservatório térmico quente de 80 graus Celsius e a barra de prata está em contato térmico com um reservatório frio de 30 graus Celsius e elas estão em contato. Existe um isolamento de maneira que a transferência de calor ocorre simplesmente de uma para outra. Quando a gente fala de condutividade térmica, a gente tem que pensar que o calor vai andando, vai se propagando através do material, como se fosse uma onda. Então ele começa a passar, conforme o tempo vai passando, vai aumentando esse fluxo, mas chega um momento em que atinge o estado estacionário. Quando eu tenho uma única placa, é simples, mas quando eu tenho duas placas, eu vou ter uma diferença térmica entre as duas extremidades, mas quando eu tenho uma placa composta em que tem uma junção, esse ponto aqui, ele vai ter uma temperatura que é chamada temperatura na junção, que é justamente o que a gente está procurando. E no momento estacionário, a taxa de transferência de calor vai se manter constante. Nesse momento, a gente tem uma equação, e aí ela está nos slides da nossa aula, dizendo que a temperatura na junção vai ser igual à constante do material ligado ao lado frio, ou seja, aqui a prata vai ter uma constante de condutividade 1, portanto vai ter um comprimento L1. A temperatura de 30 graus Celsius é a temperatura cold, a temperatura fria. A temperatura do reservatório de 80 graus Celsius é a temperatura hot. O ouro vai ser a constante K2. O comprimento vai ser o L2. E aí a gente pode usar a nossa expressão, vezes a temperatura cold, mais a constante do ouro, vezes o comprimento da prata, vezes a temperatura da fonte quente, dividida pela constante da prata vezes o comprimento do ouro, mais a constante do ouro vezes o comprimento da prata. No slide da aula está a dedução de como se chega nessa expressão. O que você faz, na verdade, é considerar a extremidade como sendo o ponto de junção dessas duas barras, como se fosse uma nova extremidade. Bom, considerando então feito dessa forma, a gente resolveu o problema para a temperatura na junção, ou seja, para a temperatura no ponto X. E aí é simplesmente substituir os nossos valores e o nosso resultado vai ser de 51,2 graus Celsius. Não tem segredo nenhum. O único ponto aqui é que não fala a respeito do comprimento. Mas como ele vai ser o mesmo, o L2 vai ser igual ao L1, eu vou poder colocar de evidência tanto no numerador quanto no denominador, e portanto eu vou poder simplificar cortando esse comprimento. Então não é dependente do comprimento quando os comprimentos das duas barras são iguais. Bom, é isso.